Olá pessoal, eu sou Natália Bonavides e hoje a gente vai conversar sobre as investigações relativas às fake news. Essas investigações rondam o governo Bolsonaro e muito provavelmente vocês têm ouvido falar bastante sobre elas. É a CPMI das fake news, é o inquérito sobre fake news no STF, são as ações sobre fake news no TSE. Então a ideia hoje é explicar rapidamente o que é cada uma dessas investigações e de que forma elas podem afetar o governo Bolsonaro e afetar a política brasileira. Vamos começar falando da CPMI das fake news, aliás, da qual eu faço parte como parlamentar. A CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ela é mista porque é composta de deputados e senadores e ela é de inquérito porque é uma comissão investigativa. A CPMI das fake news foi criada no Congresso Nacional ano passado, em 2019, para investigar a produção e a disseminação de notícias fraudulentas com o objetivo de manipular o debate público. E lá na comissão a gente tem chegado a conclusões importantes. Eu acho que a mais importante delas é que existe hoje no nosso país uma organização criminosa mesmo, no sentido jurídico do termo. E essa organização tem núcleos, tem um núcleo político que decide os alvos, que decide as pautas, tem um núcleo operativo que produz os materiais, faz a disseminação, coloca essas mentiras no mundo, e o núcleo financeiro porque tudo isso custa dinheiro, requer recursos e a gente tem aí os empresários bolsonaristas que compõem o núcleo financeiro dessa organização criminosa. Queria fazer um parêntese que muita gente acha que isso foi criado nas eleições para atuar ali na campanha e talvez tenha parado por ali. Mas longe disso, muito pelo contrário. Essa organização só se tornou mais consolidada, só se fortaleceu e, inclusive, depois da posse de Bolsonaro, ela coloca os seus tentáculos também no poder público. Hoje existe a destinação de dinheiro público para a manutenção dessa organização, inclusive com a nomeação de pessoas para trabalharem com isso na própria presidência. Acho que todos vocês já ouviram falar do famoso gabinete do ódio que funciona junto à presidência, mas também através de assessores parlamentares, como o do próprio Eduardo Bolsonaro, e até mesmo através da destinação de recursos para divulgação de propaganda do governo em sites de fake news. Uma informação importante sobre a comissão é que hoje ela está suspensa por causa da pandemia. No Congresso a gente está tendo o funcionamento dos plenários e das comissões relativas ao coronavírus. Quando ela voltar, a gente vai ter um cenário político diferente, por causa da aproximação de Bolsonaro com o Centrão. A gente sabe que essa aproximação tem um objetivo principal de evitar a tramitação de um pedido de impeachment, mas não é só esse o objetivo. Dentro desse cálculo, dessa conta que o Centrão vai ter que pagar a Bolsonaro pelos cargos que estão sendo cedidos a esse grupo, está também a tentativa de inviabilizar a CPMI. Então, será muito importante que a gente fique de olho na retomada dos trabalhos da comissão, porque é possível que a mudança de parlamentares, a mudança da composição da comissão acabe afetando o seu próprio funcionamento. Essa comissão, como falei, funciona no Congresso. No Judiciário, existem dois tribunais que estão também tratando do tema das fake news. Um é o STF, o Supremo Tribunal Federal. O STF criou um inquérito no ano passado, também em 2019, a partir da constatação de que a corte, o tribunal, estava sofrendo uma série de ataques, ataques que envolviam notícias fraudulentas e que envolviam também ameaças aos seus membros. E por fim, existem as ações que tramitam no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima da Justiça Eleitoral. São ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelas várias irregularidades que eles cometeram durante a campanha eleitoral de 2018. Algumas dessas ações são exatamente sobre fake news, são sobre o abuso do poder econômico através do financiamento empresarial, do financiamento por Caixa 2 para patrocinar propaganda irregular, para patrocinar o disparo em massa de fake news sobre os adversários, sobre o Fernando Haddad, sobre a Manuela Dávila. Essas ações são muito relevantes, porque o objeto delas, o pedido delas é, como eu falei, a cassação da chapa, a cassação de Bolsonaro e de Mourão. E foi aberta a possibilidade também há alguns dias de as provas que estiverem sendo obtidas lá no âmbito do outro inquérito, do inquérito no STF, que a gente mencionou há pouco, elas serem compartilhadas, ou seja, elas serem trazidas a essas ações no TSE, o que seria de extrema importância, porque nas ações do TSE houve várias diligências, houve vários pedidos de produção de provas que foram negados pelo relator. Isso é muito grave, porque isso impede que
a ação fique devidamente instruída. Então, a possibilidade de as provas do inquérito do STF chegarem nas ações do TSE, sem dúvidas, são muito relevantes porque trazem uma robustez ainda maior a essas ações que já têm bastante provas, aliás. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando se aquela operação que envolveu a prisão da extremista Sara, que envolveu a quebra de sigilo bancário de vários parlamentares, se isso também tem a ver com as fake news. Bom, essas ações foram um outro inquérito, um inquérito que foi aberto para investigar os atos antidemocráticos que estavam sendo realizados pelos bolsonaristas e quem os financia. Mas elas têm sim relação, tem relação com o inquérito do STF no seguinte sentido: várias das pessoas que estão sendo identificadas em um inquérito e em outro são pessoas incomuns. Tem parlamentares em comum, tem empresários financiadores em comum. Então a gente vê que esse esquema ele é orquestrado em conjunto, né? Tudo isso faz parte de uma mesma tática política de ataque às instituições, de manipulação do debate público através da disseminação de mentiras e de ataques antidemocráticos. A família Bolsonaro morre de medo de todas essas investigações que a gente mencionou aqui agora. Isso porque é muito evidente que qualquer investigação sobre fake news chega nos Bolsonaro. Chega não só em quem está próximo deles, como isso já está ficando evidente nas operações, mas chega neles mesmos, chega nos filhos de Bolsonaro, chega no próprio presidente. Então eles têm feito de tudo para obstruir essas investigações. A CPMI, eles tentaram encerrá-la, né? Tentaram acabar com ela, impedir sua prorrogação. No TSE eles tentam que não haja o compartilhamento das provas do inquérito do STF nas ações do TSE. Eles tentam acabar também com o inquérito no STF, mas isso é por uma razão muito óbvia, né? Nesse tema eles estão envolvidos até o pescoço. E na verdade isso está na própria origem da sua eleição, né? A eleição de Bolsonaro, sem dúvidas, em 2018 fez uso desses crimes para manipular o voto das pessoas, né? Para manipular a opinião pública. Então é por isso que é um tema que tanto os preocupa. Enfim, dentre todas essas investigações, sem dúvida as que mais colocam pressão e que preocupam o governo Bolsonaro são as ações do TSE, porque, como eu falei, elas têm a possibilidade de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. É por isso, inclusive, que a gente tem que colocar tanta pressão para que haja uma produção de provas devida nesses processos, para que haja um julgamento justo e para que haja a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Nós estamos falando de um governo que foi eleito num processo fraudulento, fazendo uso de instrumentos criminosos para tentar manipular a população e que depois de eleito segue cometendo crimes praticamente numa base diária. Esse governo precisa acabar. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre cada investigação e a importância desse tema para a luta e a denúncia contra o governo Bolsonaro. Eles fazem uso desse método político como forma de atacar seus adversários, como forma de atacar as instituições democráticas e como forma de tentar enganar o povo. Esse inquérito tem chegado a conclusões muito parecidas com aquelas que eu mencionei que a CPMI também chegou, né? Que a existência de uma associação criminosa com financiamento empresarial para cometer esses crimes, para disseminar notícias fraudulentas, para fazer ameaças, para atacar as instituições. E vocês lembram que teve uma operação há alguns dias no âmbito desse inquérito. Essa operação chegou a pessoas muito próximas dos Bolsonaros, né? Tanto comunicadores quanto empresários e até mesmo parlamentares que estão envolvidos nessa organização criminosa de disseminação de fake news. Havia um debate jurídico sobre a legalidade desse inquérito, sobre a possibilidade ou não de o STF abrir um inquérito, mas esse debate foi concluído pelo próprio STF, que em sua maioria decidiu pela continuidade e pela legalidade do inquérito. Então a gente termina dizendo: fora Bolsonaro, fora Mourão, cassação da chapa já. Um cheiro e até semana que vem.